Bom dia, ou boa noite, boa tarde. Bom, eu quero aproveitar esta hora e compartilhar com você uma palavra muito interessante sobre o uso de um nome poderoso, o nome de Deus. Existe dentro do costume judaico algumas coisas muito importantes no que se refere, por exemplo, o uso do nome de Deus. Em nosso português, nós chamamos tanto o Deus da revelação bíblica quanto qualquer outra divindade, nós chamamos de Deus ou deuses. E chamamos o nosso Deus com D maiúsculo e os demais com D minúsculo. Essa é a estrutura do nosso português. A estrutura do hebraico é um pouco diferente do nosso português, porque os nossos nomes e as palavras que temos, elas normalmente são símbolos de alguma coisa. Salvo muito quando nós temos o que chamamos uma onomatopeia, quando o nome é dado a um ruído a que alguma coisa, algum animal ou uma pessoa faz. No caso da revelação cristã, no que se refere, por exemplo, ao nome de Deus, especialmente o nome que o Senhor se apresentou pela primeira vez a Moisés, usando o verbo hayá, que é o verbo ser, estar, é um dos verbos mais fracos da língua hebraica, mas que na sequência, depois que Deus se apresenta a Moisés dizendo que ele é o eu sou, então ele diz a Moisés que ele é o Senhor, assim traduzido na nossa Bíblia. Mas essa palavra Senhor, ela não é usada muito no hebraico, a não ser do que eu vou te explicar. E mais adiante vamos fazer essa explicação do porquê que nós chamamos Deus de Senhor. Já expliquei muitas vezes isso, mas hoje eu quero me deter numa explicação muito interessante, que é o uso de Hashem. Hashem. Pois bem, dentro desse texto bíblico, nós encontramos uma coisa muito interessante, lendo a palavra de Deus, nós encontramos cerca de aproximadamente 72 nomes para a pessoa de Deus. Bom, sobre esses 72 nomes de Deus, são expressões que o povo judeu usa na Bíblia, expostos na Bíblia, para falar acerca do Deus da revelação. Então são nomes como El Shaddai, El Elyon, El Elohim e vários outros nomes, né? O próprio Yah, Savaot, e vai por aí afora. Jeová Tsedkenu, Jeová Shammah, Jeová Shalom. Vários são os significados do nome de Deus usado na Bíblia e cada um tem um propósito específico. Entretanto, um nome que é um nome muito poderoso, que é o que nós chamamos de tetragrama sagrado, ou alguns chamam de tetragrama sublime. Eu vou chamar tetragrama sagrado. Tetragrama porque são 4 letrinhas sagradas que designam o nome de Deus. Esse nome de Deus, ele é impronunciável, porque quando liam esse texto bíblico, ele era substituído pela palavra Adonai, que quer dizer Senhor. E eles faziam isso com um propósito, uma vez baseados em Êxodo capítulo 20, de não usar o nome do tetragrama sublime, teu Deus, teu Elohim, em vão. Então eles evitam pronunciar esse nome. Os rabinos, especialmente, evitam usar esse nome. Então, dentro de uma estrutura moderna hoje, se usa muito o Hashem. A palavra Hashem é uma expressão hebraica que quer dizer o nome. E eu quero exatamente explicar de uma maneira muito interessante para você a profundidade da expressão Hashem e por que nós a usamos. Bom, então eu quero primeiro destacar para você o nome daquele que existe, que é o que eu vinha me referindo agora, que é o tetragrama sublime. Ele, quando Deus se deu a conhecer a Moisés, Deus se apresentou, como comecei falando, Deus dizendo, eu sou. Esse eu sou, que é o verbo hayá, Deus estava usando uma conjugação para designar eu sou. Diga para eles que eu sou, se apresentou a ti.
Entretanto, em Êxodo capítulo 3, verso 15, está escrito assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eterno, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Dentro desse texto, o que eu traduzi como eterno, algumas Bíblias têm Senhor. Aqui é o tetragrama sublime, aqui é o verbo hayá, conjugado num tempo verbal muito profundo e colocado no particípio gerúndio ou gerúndio somente, o sendo. Aquele que era, que é e sempre será. O que é, o que nunca deixou de ser, nunca deixará de ser. Traduzimos o sendo, alguns traduzem como aquele que existe, porque ser e estar também pode designar existir. E esse nome de Deus é um nome que designa toda a sua eternidade, designa o seu poder, designa um Deus que não tem começo nem fim, designa um Deus todo-poderoso, designa um Deus eterno, designa um Deus onisciente, onipotente, onipresente, designa um Deus acima de todos, porque não há nome como este que designe esse Deus. E é importante destacar a expressão do que Deus disse a Moisés em Êxodo 3,15, porque o Senhor disse: Assim dirás aos filhos de Israel. E aqui, então, tetragrama sublime. Eu vou chamar de o Eterno, tá bom? Tá? O Eterno, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Observe o que ele disse. Este é Hashemi, meu nome, eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Baseado nisso, é importante destacar para você que para o israelita, para o judeu, para o povo de Deus do Velho Testamento, esse nome não era apenas um símbolo de Deus. Esse era a representação da personificação, da presença do Deus Todo-Poderoso. Pronunciar esse nome não era simplesmente designar um símbolo, mas estar falando do próprio Deus, pessoalmente. E eles tinham o máximo de cuidado para falar disso, porque, como está escrito, ninguém poderia permanecer na presença de Deus e continuar vivo. Então, expressar o nome de Deus é esperar que ele invada esse espaço onde ele não cabe, porque ele é tremendo. Daí o medo, o temor, o respeito e a honra que as pessoas têm para designar esse nome de Deus, que é o tetragrama sublime, e que eu falei, o Eterno, algumas Bíblias traduzem como Senhor, e eu vou passar daqui para diante falar Yahvé. E daqui a pouco eu vou mudar outra vez na explicação. E alguns dos nomes de Deus que eu quero destacar aqui para você, então eu tenho aqui, além dos 72, dentro dos 72 nomes de Deus, eu quero destacar 7 nomes. O primeiro deles, em Gênesis 22:14, que é o Jeová Jiré, quando Abraão, com o seu filho, subiu o Monte Moriá, e naquela circunstância da falta do sacrifício, o filho perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui todo o material e o cordeiro. Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E naquele dia, Abraão chamou Deus de Jeová Jiré. Assim nós traduzimos o Yahvé Jiré. Nas expressões rabínicas, eles falariam Adonai Jiré. O segundo nome de Deus que nós encontramos em Êxodo 15:26, que é Yahvé Rafá. Ele designa o Deus que cura, ou o Eterno cura, ou Yahvé Rafá, aquele que cura, aquele que existe, cura. Isso é algo poderoso, porque ele não apenas cura de uma coisa, ele é a cura completa.
quando eles estavam enfrentando uma situação muito adversa, logo após atravessar o Mar Vermelho, chegaram a um lugar e eles precisavam de água para beber e as águas eram amargas. E Moisés usou de uma estratégia dada por Deus, em que ele jogando um galho de água, jogando um tronco dentro da água, as águas foram curadas. E daí o Senhor disse para ele, né? Pois eu sou o eterno que te sara, eu sou Iavé que te sara, eu sou Iavé Rafá. Deus está dizendo, ele está dizendo, eu sou Iavé Rafá. Um terceiro nome muito interessante, que também encontramos em Êxodo 17, foi quando, da batalha de Refidim, no enfrentamento do povo de Deus aos Amalequitas, após a vitória, Moisés chama Deus de Yahvé Nissi, o Eterno é a nossa bandeira, ou o Senhor é a nossa bandeira, ou Jeová Nissi. Isso designa a presença de Deus garantindo vitória no meio das batalhas, no meio das guerras. Isso é muito importante porque o maior inimigo que nós temos é o pecado. E Deus nos garante vitória sobre o pecado. Um outro nome muito interessante de Deus, um quarto nome, que seria Yahvé Shalom. Yahvé Shalom quer dizer o Senhor é a paz ou é a minha paz, dependendo de como se usar. Yahvé Shalomi, o Senhor é a minha paz. Mas o Senhor, em Juízes 6, 23 a 24, especialmente 24a, o Senhor se apresenta a Josué e diz para ele, porém o Senhor, o Yahvé, lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Desculpa, eu falei Josué, Gideão. Outro nome de Deus que nós encontramos, que é Yahvé Shalom, e nós encontramos eles em Juízes 6, 23 a 24a, quando Deus se apresentou a Gideão, no meio de uma crise que o povo de Israel vivia diante dos midianitas, e eles perdiam frequentemente, porque os midianitas vinham e tomavam seus bens, e Deus destacou Gideão para aquele enfrentamento ao inimigo. Acontece que quando Deus se apresenta a Gideão, ele tem medo, porque ele é pecador e ele tem consciência de que a presença do Eterno e do anjo do Senhor com ele era suficiente para ele morrer. Porém, em Juízes 6, 24, o Senhor diz assim, porém o Eterno lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Eterno, a Yahvé, e lhe chamou o Senhor é a paz. Gideão deu esse nome a Deus, Yahvé Shalom, por causa daquilo que Deus disse para ele, não morrerás. O Senhor disse para ele, paz seja contigo. O que eu depreendo desse sentido é que quando o Eterno disse para ele, paz seja contigo, algo poderoso saiu da boca, da voz, enfim, da palavra de Yahvé, que foi ao encontro de Gideão e encheu ele de tão grande paz e tão grande convicção que ele teve que dizer, o Senhor é a paz. É um dos 4 nomes de Deus que nós utilizamos, Yahvé Shalom. Ainda um quinto nome que nós encontramos em Jeremias 23:6. Tem outras passagens bíblicas, mas eu estou destacando algumas interessantes para o nosso caso. Diz em Jeremias 23:6 que diz assim, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Yahvé Sedikeno, ou o Senhor, justiça nossa. Esse é muito interessante designar, porque esse nome fala de um Deus que é paz. Yahvé Sedikeno, ou simplesmente Sedikeno. Mas é Jeová Sedikeno porque é um nome composto com o nome Yahvé. Ainda temos Yahvé, Senhor dos Exércitos. Mas esse caso aqui ele é muito interessante. Nós estamos vivendo um tempo de muita injustiça, no meio de uma crise onde o juízo é pervertido, especialmente no nosso país, é pervertido de uma maneira impressionante, e nós precisamos invocar a presença e a manifestação de Yahvé Sedikeno para que a justiça seja feita, porque nós estamos fartos da injustiça. E por isso que Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus
Ele estava dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de tzedkenu, porque eles serão fartos. Não é uma questão de querer justiça, mas é querer Yahvé tzedkenu. Um outro nome muito interessante que nós encontramos em Êxodo 48:35, que é Yahvé Shammah. O Senhor apresenta-se a Ezequiel 48:35, o Senhor disse para ele que o nome da cidade desde aquele dia será Yahvé está presente, ou Yahvé Shammah. A designação é uma importância para compreender que Deus não vai e volta, que Deus está numa hora e depois não está, mas é que Ele está ali, Ele está presente, sempre, Yahvé Shammah. Mas, finalmente, um outro nome muito poderoso, que embora esteja no Novo Testamento, mas também podemos usar de uma maneira muito tremenda, porque é baseada no nome dele no Velho Testamento. Em Mateus capítulo 1:21 está escrito, e ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que em hebraico é Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse nome Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus, Jesus Cristo, em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Esse nome de Jesus, em hebraico, designa que ele é o ungido de Deus. E ele é a personificação física, a imagem do Elohim invisível. Ele é a imagem de Yahvé entre nós. E a coisa interessante é que em Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há um nome poderoso, esse nome é Yeshua HaMashiach. E além disso, em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo estaria falando em hebraico. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor. Ele falou que é o Kyrios. Em hebraico ele dizia, ele é Yahvé, para a glória de Deus Pai. Esses 7 nomes, existem vários outros, esses 72 nomes, que agora que eu quero explicar para você. Esses 72 nomes, esses 7 nomes que eu coloquei, eles são explicações das manifestações de Yahvé, o nome impronunciável, o tetragrama sagrado. E depois de um tempo, depois do cativeiro babilônico, quando eles voltaram para a terra prometida, passou a acontecer uma coisa muito interessante. Além de eles chamarem o nome Yahvé, o tetragrama sagrado, de Adonai, Senhor, que o apóstolo Paulo adota também Senhor, e chama Jesus de Senhor, porque Paulo quer dizer que Jesus é Yahvé. O tetragrama sublime é ele. Na mentalidade de Paulo, igualmente todo judeu, esse tetragrama sublime, essas 4 letras, esse nome de Yahvé, representa o próprio, é o próprio. E esse próprio, na terra, ele tinha um nome, ele foi elevado esse nome aos céus, que é Yeshua HaMashiach. Eu não quero aqui defender para você usar o nome Yeshua HaMashiach, porque muita gente condena o uso do nome Yeshua em Jesus, que é em grego, mas meu Deus do céu, Paulo que escreveu o nome dele, Jesus, ele colocou em grego, ele traduziu o nome, não usou o hebraico, não hebraizou o nome de Yeshua. Assim também, por conseguinte, passaram-se a adotar o nome Jesus, Jesus, várias expressões desse nome. Esse nome de Jesus, que é a representação física na terra da pessoa de Yahvé, é mais um dos nomes que nós devemos honrar. Mas a coisa mais interessante é que depois de um tempo,
eles passaram a adotar um nome poderoso para substituir tudo isso. Um nome poderoso porque, se você usar, você vai entender o que eu vou te dizer e você vai usar essa expressão, porque você terá na mente que atrás desse nome estão os 70 nomes de Deus e principalmente dois nomes importantes, o Yeshua HaMashiach e o Yahvé, que são a mesma pessoa. E daí que os hebraístas, os judeus, os rabinos, especialmente hoje, substituem o nome Yahvé, o tetragrama sagrado, substituem-no por Hashem. Quem é Hashem? Hashem quer dizer o nome. Mas na boca de um israelita, na boca de uma pessoa que sabe quem é Deus, quando ele usa Hashem na cabeça, no coração, no entendimento dele, está ali o nome. Yahvé Tzedikenu, Yahvé Tsavaot, Yahvé Shammah, Yahvé Shalom, Yahvé Rafa, Yahvé Nissi, e um nome poderoso que é Yeshua, que é Yahvé salva. Esses nomes que designam o poder, a misericórdia, a grandeza, a presença de Deus, no nome impronunciável é substituído agora pelo nome Hashem. Quando eu falo Hashem, eu sei o que está por detrás desse nome. Da mesma maneira como quando eu falo Yeshua ou eu falo Jesus, eu sei o que está por detrás desse nome. Não está apenas um indivíduo que viveu na terra. Está um indivíduo que viveu na terra, morreu pelos meus pecados e traz consigo a glória de Deus Pai. Pegando esse nome, Yeshua, e todos os nomes do Velho Testamento, colocando num só, esse é Yahvé. Como eu não posso pronunciar o nome correto dele, porque eu não sei qual é, e também mesmo que eu soubesse não poderia pronunciar, nós substituímos por Hashem. Então quando eu falo Hashem, quando você fala Hashem, você tem que ter a compreensão de que de trás de Hashem, essa representação fonética Hashem, aí está o Yahvé, o Tzedikenu, o Tsavaot, o Shammah, o Shalom, o Rafa, o El Shaddai, o El Elyon, o El Elohim, e todos esses estão designados por um só, Hashem. Hashem. Não fale Hashem, 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 Hashem. Quando eu falo de Hashem, eu estou falando de Yeshua HaMashiach. Quando eu falo Hashem, eu estou falando do nome original de Deus. Quando eu falo Hashem, eu estou falando do Yahvé Tsavaot. Quando eu falo Hashem, eu falo do Tzedikenu. Quando eu falo Hashem, eu falo de todos os nomes poderosos e falo daquele que é, que era e sempre será. Nunca deixou de ser, nunca deixará de ser. Coisa tremenda, não? Então, eu ultimamente tenho orado sempre a Hashem. E no meu entendimento, Hashem está ali, a pessoa física de Deus, que é Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo para você, ou Jesus para você, ou Jesus para você. Mas todos esses estão incluídos em Hashem. Fale em nome de Hashem, em nome do nome. Que nome? O nome poderoso, o nome impronunciável, o nome que representa a pessoa de Deus, que representa Ele. Não! Na visão judaica, na minha visão, quando eu falo Hashem, Ele está comigo aqui agora. Ele está presente comigo e conosco. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Uma boa tarde. Uma boa noite. Qualquer que seja o horário que você esteja me acompanhando. Deus te abençoe.